Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da WeBoost, desta vez com Rui Mota, o nosso convidado. O Rui é licenciado em Economia na Faculdade de Economia do Porto, tem mais de 15 anos de experiência no mercado, já trabalhou na Deloitte, trabalhou também numa empresa internacional nos Estados Unidos. Vem falar-nos um bocadinho de otimização e eficiência fiscal e tudo como é que as empresas podem, no fundo, se tornarem mais eficientes sem ser só a cortar despesas. No fundo, Rui, pedia-te agora para te apresentares um bocadinho, apresentares também a capitalizar para as pessoas conhecerem a ti e à empresa que fundaste com outros sócios. Força. Muito obrigado pelo convite e é sempre um prazer falar um pouco sobre estes temas e desmistificar um pouco aquilo que é a função fiscal e como é que isso contribui para a performance das empresas. Sim, estive exposto ao mercado internacional, faz com que tenha acompanhado várias empresas em vários mercados e com um grande foco nos mercados europeus, portanto conheço bem a realidade das grandes empresas no mercado internacional, mas também conheço sobretudo e com a experiência na Capitalizar a realidade das PMEs e, portanto, é o foco da nossa atenção neste momento, são as empresas que querem ter uma eficiência fiscal e não importa o tamanho, não importa se fatura 30 milhões, se fatura 100 mil, isso não importa, há sempre algum sítio onde ser mais eficiente e reduzir a fatura fiscal de forma a que as empresas paguem aquilo que têm que pagar, não acima disso, não mais do que aquilo que têm que pagar, porque isso também contribui de certa forma para a eficiência delas, para a libertação de meios líquidos, de cash flow, porque se tivermos menos imposto para pagar, vamos ter mais dinheiro para investir na nossa capacidade operacional, mais dinheiro para investir nos salários, nas pessoas, na compra de equipamentos, no acesso a novos mercados, portanto é mais dinheiro que fica disponível para se investir e para se gerir. Exatamente. Tocaste logo no primeiro ponto que eu te queria questionar, que era, para além da óbvia redução dos impostos, que benefício é que uma eficiência fiscal te traz? E acho que tocaste num ponto muito, muito importante, que é, podes aumentar salários, podes libertar mais verba para investir em marketing, no que seja, porque nós, como é óbvio, na WeBoost falamos normalmente de marketing, mas acho que conversarmos um bocadinho sobre eficiência fiscal é também as pessoas perceberem, e nós trazemos o tema para aqui, para as pessoas perceberem que nós, muitas das vezes os nossos clientes querem vender mais e mais, mas às vezes também podemos olhar mais para a eficiência e isso traz-nos tantos temas. Quando nós falamos de eficiência é um bocadinho em tudo, não é só eficiência na área de marketing, na área de operação. Na área fiscal a eficiência vai-me libertar mais cash, não é? E isto por si só traz outros benefícios. Quando falamos em eficiência fiscal, quais são os tópicos que podes levantar rapidamente? Ou seja, no que toca não é a operação, mas no que toca ao tecido empresarial que vocês trabalham, as PMEs, quais são os primeiros pontos que tu destacas que numa análise, imagina que entravas no WeBoost, como é que seria um bocadinho essa análise feita por vocês? Eu acho que aquilo que é importante percebermos é que, por exemplo, sem querer ser demasiado técnico, mas numa demonstração de resultados, nós começamos com as vendas, o custo das vendas e depois custos operacionais e depois muitas vezes o imposto aparece lá no fim. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que muitos dos decisores económicos focam-se naquilo que está mais acima nessa declaração e significa que focam-se em quê? Nas vendas, no custo de fazer essas vendas e depois nos custos operacionais que têm e negligenciam muitas vezes a linha de baixo. Ou seja, a linha que paga imposto. Portanto, nosso objetivo muitas vezes é olhar para a operação, analisar o tipo de investimentos que tiveram, o tipo de despesas que têm, se tem mais ou menos inovação, que estrutura de custos tem, que tipo de custos tem, como é que tributam, por exemplo, a utilização de viaturas. Tudo isso são componentes que vai diferenciar entre pagar um montante X de imposto ou um montante Y. E, portanto, muitas vezes existem outras soluções, outras oportunidades para trabalharmos e para fazer reduzir a fatura do cliente. Nós centramos muito a nossa operação no acesso a benefícios fiscais. Os benefícios fiscais em Portugal permitem a um conjunto de empresas reduzir a taxa que têm de imposto por via de materializarem numa redução de imposto, num crédito de imposto,
tendo em atenção alguns fenómenos que aconteceram dentro da empresa, seja eles, a empresa fez um investimento grande em equipamento, ou a empresa investe em investigação e desenvolvimento, e acho que podemos abordar um pouco esses temas. E, portanto, é muito nessa análise perceber qual é a realidade da empresa, o que é que eles fazem, como é que fazem, e tentar encontrar qual é a solução que poderá ser mais vantajosa para essas empresas. No que toca a benefícios fiscais, quais é que destacaste já dois? Esses são maioritariamente os mais procurados, ou os que são mais fáceis são de enquadrar nas empresas? Sim. Ou há alguns que consegues também destacar que conheças? Sim, sem dúvida. Ou seja, por exemplo, vamos falar de 3 exemplos relativamente próximos das empresas, e as empresas, a maior parte delas estão dentro deste scope, e claramente um deles, o final, todas as empresas estão dentro dele. Mas, por exemplo, um dos benefícios que mais trabalhamos, e é o benefício mais aplicado em Portugal, é o regime fiscal de apoio ao investimento, chamado REFAI. E isto materializa-se simplesmente num tópico que é 30% daquilo que as empresas investem em ativos fixos. Vamos pensar uma indústria que compra maquinaria, uma empresa na área informática que compra servidores e computadores para um projeto relevante. 30% desse montante converte-se num crédito de IRC sob determinadas condições, obviamente. Mas isto quer dizer o quê? Uma fábrica que tenha investido nos últimos 2 anos 1 milhão de euros em equipamento, em maquinaria, linha de ar comprimido, aquilo que é preciso para ter as máquinas a funcionar, portanto, de 1 milhão fica com 300 mil euros de crédito de IRC, que vai fazer o quê? Vai fazer com que a empresa poupe 300 mil euros. Muitas empresas, e esses 300 mil euros, se deixa de pagar de imposto, vai ter mais 300 mil euros em caixa. Muitas empresas desconhecem e não aproveitam destes benefícios, e uma parte do nosso trabalho é identificar estas situações, é descobrir as empresas que investiram nisto, portanto, que investiram em ativos fixos tangíveis que podemos enquadrar dentro deste regime, e obter-lhes esse crédito de imposto, e simplesmente fazer com que a taxa de tributação deles muitas vezes seja reduzida para 0, porque esses 300 mil euros de crédito é bastante superior ao valor que eles têm a pagar, ao IRC que eles têm a pagar durante esse período de tributação e no período de tributação seguinte. Outro exemplo que nós trabalhamos muito, e que também muitas vezes é uma surpresa para as próprias empresas, é o CIFID. O CIFID prevê o quê? Prevê que nós vamos converter os custos das pessoas que estão dentro de portas a fazer algum tipo de desenvolvimento para essa empresa, convertê-las também num crédito de imposto. E aqui é uma taxa superior ao que eu falei há pouco. Estamos a falar no primeiro ano uma taxa na ordem dos 80%. Significa o quê? Que se eu tiver 2 pessoas que me custam 100 mil euros e essas pessoas estão a fazer um desenvolvimento por ano, essas pessoas estão a fazer desenvolvimento de um processo novo, um produto novo, a resolver um problema que tem com a matéria-prima, uma não conformidade de um produto, etc., ter 80% desse custo dessas pessoas, vamos imaginar 100 mil euros como um crédito de imposto, significa 80 mil euros de imposto. Significa que a empresa vai poupar 80 mil euros. Ou seja, e é um benefício que, honestamente, está mais presente nas empresas do que elas podem pensar. Muitas vezes as empresas questionam assim, mas eu não tenho investigação e desenvolvimento, não tenho malta de debate a andar aqui de um lado para o outro, ou um laboratório. Não é preciso ter. Não é preciso ter, porque tudo aquilo que nos dá dor de cabeça, que não há mais ninguém que faça no mercado, significa que tem que haver ali um processo de descobrir novas soluções. E isso não é preciso ser uma coisa muito formalizada, não é? Muitas vezes é tentativa e erro, são ensaios, são testes. E, portanto, a nossa experiência diz-nos há muito mais inovação, muita mais investigação e desenvolvimento nas PMEs do que os próprios empresários acham. Muitas vezes os empresários acham, eu faço isso de forma simples, portanto dá-me um bocado de dor de cabeça, mas eu vou chegar à solução. E isso muitas vezes é investigação e desenvolvimento. A minha questão aí é, nem sempre, ou seja, e nós já falamos um bocadinho sobre isso até, que nem sempre é fácil entender o que é que realmente é inovador. Ou seja, nós, por exemplo, dentro de Portas, nós fazemos muita investigação e desenvolvimento para otimizar determinados processos, e muitas das vezes até desenvolvermos softwares para nós, para
para ajudar-nos em determinada área muito específica, mas nem sempre conseguimos perceber se aquilo é realmente inovador para se colocar num CFID. Certo. Como é que se consegue? Exatamente, a questão é como é que nós conseguimos perceber o que é que realmente faz sentido ou não faz sentido. Porque esta dúvida eu próprio tenho e acredito que muitos dos empresários também a tenham. E talvez se conseguires ajudar por aí. Eu acho que aqui tudo parte de uma conversa entre o especialista, que são vocês, e de certa maneira nós que conhecemos mais ou menos os meandros daquilo que pode ser considerado investigação e desenvolvimento. E, portanto, nós temos que perceber aquilo que foi feito, como é que foi feito, para que foi feito, e depois, baseado na nossa experiência e no nosso conhecimento, dizer, eu acho que isso tem oportunidade para ser classificado como tal, ou não tem oportunidade. Aqui o tópico é muitas vezes, existe no mercado uma solução para isso? E se tu me disseres, não existe, nós tivemos que partir pedra de base, ou pegar noutras ferramentas e combinar, ou chegar a uma solução que ninguém no mercado tem, isso muitas vezes é um indicador de que houve uma incerteza técnica grande. E como houve essa incerteza técnica, vocês tiveram um processo, nem que seja um processo iterativo, tentativa e erro, mas chegaram a uma solução, ou não chegaram a solução nenhuma, mas o caminho em si poderá ser classificado como investigação e desenvolvimento. Eventualmente não nos parâmetros que sei lá, um cientista vai dizer que é investigação e desenvolvimento, não são esses os parâmetros que interessam. O que interessa é os avaliadores dos organismos do Estado entenderem, sim, que o vosso percurso pode-se classificar dentro daquilo que eles entendem como investigação e desenvolvimento. Portanto, é muito na parceria e na troca de informação entre o consultor que conhece o quadro e vocês que conhecem a parte técnica. Há pouco não falei de um terceiro da lista que tinha dito no início, de um terceiro benefício, este sim que se aplica a todas as empresas desde que tenham resultados positivos, por exemplo, e acho que é um benefício que está introduzido agora a partir de 2023 e que já se pode usar sobre os resultados de 2022. E da nossa experiência agora no preenchimento dos modelos 22 que estão a acontecer agora, estamos a atravessar o processo, existe ainda muito desconhecimento e também muito suporte às empresas, nomeadamente as contabilidades, que ainda não estão a acompanhar isto, que é o incentivo à capitalização da empresa. Isto materializa-se de uma forma relativamente simples, e este é mesmo muito, muito simples, que é, isto aplica-se a todos, e as empresas poderão deduzir 5% dos resultados do ano passado, dos resultados que transitaram do ano passado, poderão deduzir como um custo extra na declaração, para tornar isto simples. Ou seja, e a partir do momento em que nós temos um custo extra, se nós temos um custo extra, um custo fiscal extra, significa que vamos ter menos imposto para pagar. Se temos, se temos mais custo, temos menos imposto. E eu acho que está a ser negligenciado isto porque o impacto ainda é relativamente reduzido, que é 5% sobre os resultados transitados, só que ele tem um efeito acumulativo, que é, ele vai ser utilizado durante 7 anos. O que é que isto significa? Significa que no ano seguinte, portanto, para o ano, já vamos contar com os resultados de 2022 e os resultados de 2023, ou seja, de certa forma já duplica o resultado se tivermos um perfil de resultados semelhantes. Em 2025 já nos vai somar 2022, 2023 e 2024. Significa que já são 3 anos vezes esses 5%. Ou seja, isto vai haver uma taxa de redução efetiva da taxa de imposto só pelo simples facto de nós termos resultados em anos anteriores. Certo. E isto é muito fácil de operacionalizar e as empresas poderão ver isso. O quadro de instruções da Modelo 22 está muito claro sobre isto, portanto... É dos poucos que é fácil de entender. Mesmo assim, ainda há algumas dúvidas. Por exemplo, também acho que é engraçado isto, por exemplo, as instruções da Modelo 22 neste campo, tem lá um exemplo numérico e tem lá para um dos anos um aumento de capital de 300 milhões de euros. Há pouquíssimas empresas em Portugal que têm isto, portanto acho que as instruções não estão adequadas à realidade do tecido empresarial, mas eu já fiz simulações para resultados mais modestos e posso dizer que aquilo que vejo com a utilização deste benefício é uma redução da taxa efetiva de imposto à razão de 1 ponto percentual por ano. Ok. Ou seja, isto pode acontecer que
daqui a 7 anos, a taxa de imposto, em vez de ser 21, podemos estar, ou seja, tem ali umas variações no meio, depois umas Euribors, mas podemos estar a dizer que estão nos 14%. Sim, agora, o que é que eu acho? é bastante significativo. Eu acho é que ainda pouca gente fez estas contas, portanto está tudo só a olhar para o imediato. Para os 5% imediatos. Exatamente. Portanto, acho que as contas ainda não foram feitas. E também acho que agora fala-se, portanto, de medidas do governo que vão reduzir a taxa de forma progressiva de imposto até aos 15%, mas acho que esta medida já existe. Agora, acho que pode haver aqui uma duplicação de efeito que acho que não está a ser bem comunicada ou ainda não foi bem estudada, porque se essa taxa de imposto vai, como se anuncia, até aos 15%, mais este efeito que vem dos anos anteriores, portanto, se o benefício se mantiver, também era estranho um benefício que começou em 2023 acabar em 2025, não é? Sim. Também era estranho e isso leva-nos para outras questões, não é? Não há estabilidade, não é? Mas poderá acontecer. Ou seja, isto quer dizer o quê? Que a combinação dos dois tópicos poderá levar para uma taxa efetivamente reduzida, na ordem dos 7% ou isso é ao nível da Suíça. Sim, isso torna realmente, ou seja, as empresas podem começar realmente a ser muito mais competitivas se nos compararmos com a Europa. E pegando já e comparando com outros países, questionava, já que tens experiência também, experiência fiscal em outros países, quais são as diferenças que tu notas em relação a Portugal e aos restantes países da Europa, por exemplo? Porque nós ouvimos todos nós, seja o empresário ou não, sempre toda a gente a queixar-se da questão de que nós somos muito tributados aqui, a nossa carga fiscal é demasiado grande, é muito difícil construir uma empresa de sucesso em Portugal e que ela perdure, pronto. Todos nós estamos habituados a esse discurso. E já agora era importante tu partilhares essa tua experiência para sentirmos qual é que é a diferença nos outros países para Portugal, para perceber se há efetivamente grandes diferenças ou não, ou se nós é que andamos aí com um discurso muito negativista. Não, eu acho que a Europa também está dividida em grandes blocos, ou seja, nós temos países que têm um comportamento com o contribuinte muito diferente uns dos outros. Por exemplo, se calhar englobava no mesmo grupo Itália, Grécia, um bocado Espanha, Portugal, em que são países que é difícil lidar com a autoridade tributária, enquanto que noutros países, mais a norte, há uma facilidade e há uma proximidade. É engraçado, os que tu disseste foram os que estiveram mais próximos de crises, grandes crises e bancarrotas. É verdade, isso quer dizer alguma coisa. Quer dizer alguma coisa. Eu acho que, por exemplo, o contacto com uma administração tributária no UK ou na Suíça, eles encaram-te como um cliente. Ou seja, a função imposto é como, por exemplo, as telecomunicações, não é? Escolhes um operador ou escolhes outro. Eu estar em Portugal ou estar em Espanha, para muitas empresas é igual, ou estar no UK. E o imposto também é um fator de competição, diferenciador. E muitas vezes não é só no tópico qual é a taxa, porque já vimos há pouco que existem benefícios que fazem reduzir a taxa ou que é ocular, portanto não é só a taxa, mas é qual é o tratamento que eu tenho com a administração tributária. É fácil falar com eles, é fácil lidar com eles, encontrar soluções. E eu vejo com alguns países duas coisas. Um deles encaram o contribuinte como um cliente, ou seja, não é tratá-lo bem, é tratá-lo com a dignidade e com o respeito que ele merece e encontrar soluções que sejam boas para ele e para mim, ou seja, haver uma solução de compromisso. Não é persegui-lo e achá-lo sempre que ele está a fugir ou a roubar. E isso é um paradigma que nós temos que mudar na administração tributária portuguesa. Certo. Não há esse entendimento de que a tua empresa, a minha, é um cliente. Não há. Bem pelo contrário, aliás. Eu diria que quase todos os empresários ou empresas, pessoas, sentem stress quando têm alguma coisa com as finanças. Sim. E sem problema nenhum, porque pelo menos é o que eu sinto que é, e se eles vêm aqui, eles vão implicar com alguma coisa, não é? Não é com a questão que tu falas de encará-lo como um cliente e tentar, porque eu com qualquer cliente eu quero servir-lo bem porque eu quero que ele volte, não é? Verdade. E aqui não é isso. Eu acho que muitas vezes até há coisas que não são razoáveis. Eu vou dar um exemplo. Teve um cliente que não teve uma inspeção e foi-lhe corrigido numa fábrica, portanto, de investimentos elegíveis para um RFAI, cortaram-lhe a iluminação exterior que tinha no parque da fábrica para as matérias-primas, porque ele tinha matérias-primas cá fora
E faz sentido, tê-las eliminadas para mim. Eliminadas. E a inspetora disse, mas isto não é dentro da fábrica, não é considerado elegível. E eu só me questionei, qualquer dia de inverno, às 5 da tarde, é noite. Ou seja, como é que a fábrica dá a trabalhar? Como é que eles vêm cá fora buscar as matérias-primas? Ou seja, há uma falta de razoabilidade por um valor completamente ridículo, que mas deixa... mesmo que não seja ridículo, efetivamente na operação faz todo sentido ter eliminação. Tal igual. Com o exemplo que tu disseste. Mas ou seja, nota-se essa desconfiança, ou seja, se não és razoável a discutir um tópico que era meia dúzia de euros, vais ser razoável a discutir um de milhões? Essa é que é a questão. E acho que não. Outra coisa que eu acho que é fundamental é a qualidade da comunicação. Nós ainda vivemos num país com muita base na comunicação entre o contribuinte e a autoridade tributária, muito na base no decreto-lei, depois subrogado pelo artigo não sei quantos e a linha não sei quantos. Ou seja, a linguagem não é precisa, usa termos como prorrogação e diferimento e não sei o quê, que para a maioria das pessoas não é fácil de perceber aquilo. É só complicar. É só complicar. E, por exemplo, na minha experiência, eu que não sou nativo em língua inglesa, eu percebo muito melhor uma orientação da administração tributária inglesa e uma notificação para uma inspeção do que propriamente em língua portuguesa, da autoridade tributária, que eu sou português ou seja... Isso diz tudo. Não é? Isso é a forma como tu não tratas como cliente, não é? Porque é verdade. Um cliente quer ser mesmo mais simples e claro, queres dar a papinha toda. Para ele não ter dúvidas. Exatamente. É verdade. E isso já estávamos a falar em off sobre isso e realmente é assustador como em Portugal e em diversas áreas, infelizmente, mas nós só queremos ligar o complicómetro, nós não queremos facilitar em nada e isto tem uma percussão tão grande ao nível de tudo, porque isto afeta as empresas, depois vai afetar o contribuinte na fase final claro. E é assustador como é que não se discute isso de uma forma tão óbvia, diria eu. Acho Sim. que é um assunto que é sempre... Eu sinto que, por exemplo, essa complexidade tem que existir porque também é preciso que a máquina funcione. Pois, é isso. Okay? Porquê? Porque... Tu queres que seja burocrático. Queres que seja, não é? Exatamente. E queres que sejam precisos consultores, sejam precisos advogados, seja preciso pessoas para interpretar aquilo. E depois... a quantidade de reclamações que existe à liquidação de imposto na administração tributária é gigante. Então, a nível pessoal também, a nível de IRS, código de IRS é um calhamaço assim, para discutir tributação de rendimentos de pessoas, com umas deduções que nem se percebem muito bem o que é, depois limitadas a 4 IAs, depois o filho tem esta idade ou aquela. Ou seja, nós temos um nível de literacia financeira tão reduzida na população que não podemos ter um sistema fiscal complexo. Ou seja, se calhar é ok se tivéssemos um sistema complexo, mas as pessoas tivessem mais literacia financeira. Mas é o oposto. Mas nós é o oposto. Nós complicamos e depois não educamos. Não educamos. Mas isso, e ainda bem que tocaste nisso, que isso é um ponto importante, que é... Claramente, nós, a nível de literacia financeira do contribuinte, não vamos esquecer aqui as empresas... Estamos a anos-luz com qualquer país da Europa. E tu notas isso porque, sei lá, nos países nórdicos, eu não sei precisar, mas nos países nórdicos tu quase consegues escolher o teu fundo de poupança, digamos. Sim. Podes investir em determinadas índices, não é? Coisas assim para fazeres a tua reforma, no fundo. Aqui não. Aqui tu tens que alimentar o sistema, digamos, da segurança social. E depois isto reflete-se também muito nas empresas, porque... como tu não tens literacia financeira pessoal, digamos, depois não consegues também transportar, não tens conhecimento de base para transportar para o teu negócio, para a empresa que estás a criar. E esta conversa de eficiência fiscal ganha outra necessidade ou outra importância precisamente por isso, porque eu sinto que realmente há uma falta de conhecimento de como é que nós podemos otimizar a nossa folha fiscal, porque não há desde base, nós não temos mesmo de base. Certo. E depois, quando chegamos, no contribuinte é difícil, quando chegamos ao nível das empresas, dos empresários, ainda mais complexo não é? Sim, e acho que há muita dificuldade muitas vezes em gerir até os teus próprios recursos humanos, porque o nível de literacia financeira é baixo. E sim, vou dar um exemplo, eu tenho clientes que têm muita dificuldade em arranjar
pessoas para fazer trabalho suplementar. Tem um pico de produção, precisam de alguém para fazer um fim de semana, umas horas extra, e tem muita dificuldade em recrutar-se esse pessoal no chão de fábrica, porque entretanto sobe a taxa de imposto ou coisa parecida, de retenção na fonte, e acham que vão ficar a ganhar menos, e as pessoas simplesmente não querem, dizem, eu não trabalho. E repara, do ponto de vista de um empresário que quer gerir a sua produção, que quer gerir os seus picos de serviço que tem, com um trabalho suplementar, isto é nocivo para a operação das empresas. O trabalho consegues ter planeamento quase. Completamente. E um dos tópicos, há aqui vários tópicos, um dos tópicos é claramente as pessoas não percebem essa lógica da retenção na fonte, o adiantamento e depois a tributação afinal. Isso devia ser explicado, isso devia se ensinar nas escolas, isto devia fazer parte do programa. Eu vi uma notícia que agora havia haver aí uma parte de educação de literacia financeira, ou seja, educar a nível financeiro. Esperemos que sim, que é muito importante. A iniciativa liberal está a fazer um forcing para isso. Sim. Por acaso, o grupo parlamentar da IEL teve uma resolução no final do ano passado em que dizia que eu li a proposta em que dizia que era propor que se considere nem era impor nada, que se considere a introdução da iniciativa da literacia financeira, e isso foi chumbado. É assustador. É assustador. Ou seja, acho que nós precisamos... Como tu dizes, a máquina tem que ser alimentada. Eu acho que nós precisamos de um sistema mais simples, mais clean, mais transparente para todos. Faz com que, se isto for muito mais simples para todos, também se calhar não precisamos de um custo tão grande com a administração tributária, porque não é preciso... Dá um exemplo, o IRS muda todos os anos. A folha que nós preenchemos online, aquele algoritmo gigante que nós acedemos para preencher a declaração de IRS, aquilo tem que mudar todos os anos, é atualizado. E está sujeito a inúmeros erros. Já pensámos qual é o custo de manutenção de uma coisa daquelas? Às vezes para uma adoção sem nexo nenhum. E acho que as pessoas sentem-se muito revistas nisto porque não conseguem muitas vezes compreender aquilo que está lá escrito, não percebem o que é um benefício fiscal não sei aonde, uma dedução específica, uma dedução à coleta, são coisas todas muito complexas que devia ser muito mais simples, até porque nós não temos sofisticação no nosso ensino para que isto seja mais complexo. Certo. Eu voto na simplificação. Vou dar outro exemplo. Reporte de IVA. Em Portugal há IVA dos bens e serviços, dos ativos, os fixed assets, depois de mercadorias, etc. Em imensos países, por exemplo no UK, em Portugal também a taxa é 23% para todos. No UK a taxa também é única para todos, 20%. E não é preciso ter 3 códigos de IVA diferentes. Certo. Ou seja, o nosso software não precisa estar parametrizado para 3 códigos diferentes, para 3 campos diferentes na declaração, que só introduz complexidade, só introduz margem de erro, só introduz... E nem percebo qual é a relevância disso. Ou seja, há demasiada burocracia, e acho que isso é um fator crítico que nós devíamos resolver enquanto país. Isso é o que tu destacas em relação a Portugal e aos outros países, o nível da burocracia, o nível da comunicação, são esses 2 pontos que achas gritantes, ou ainda tem mais um outro layer? Eu resumia na relação contribuinte como um cliente, não é? Certo. Isso agrega tudo. Ou seja, nota-se que há muito sentimento quase de uma certa perseguição. Eu já vi alguns exemplos disso, e que nós devíamos achar que o Estado é uma pessoa de bem. Mas nós devemos confiar cegamente no Estado. E eu já vi algumas abordagens que me fazem desconfiar muitas vezes que se calhar o Estado não é essa pessoa de bem. E digo isto com uma certa tristeza, porque não é assim que eu identifico o Estado. Depois há outro tópico que às vezes eu acho isto muito importante, que é até as próprias pessoas com quem lidamos, há profissionais excelentes, profissionais fantásticos que dão tudo pela administração pública e por gerir a coisa pública, mas depois também vemos algumas pessoas que
que não trabalham com essa bitola. Infelizmente é verdade. E muitas vezes eu acho que isso também é decisivo, que é um funcionário público não tem mais direitos do que outra pessoa, tem mais deveres, porque administrar aquilo que é tudo, que é nosso, que nos pertence. E às vezes no contacto com algumas figuras sente-se o oposto. Mas felizmente há malta muito competente, com muita capacidade, e às vezes que sem meios à sua disposição conseguem resolver muitas coisas e conseguem perceber qual é a realidade das pessoas e a realidade das empresas. E essas pessoas deviam ser premiadas. Sem dúvida. Sem dúvida. Estávamos agora para te fazer... Não é? Para introduzir aqui o tema que nós sentimos muito. Nós, enquanto agência de marketing, muitas das vezes estamos reunidos com empresas e queremos perceber o planeamento anual, a verba anual de marketing, a verba anual que eles têm para cada área. E eu diria que 60% dos nossos clientes não têm, e é assustador. Como é que tu te lanças para um novo ano fiscal, não é? Sem saber qual é o teu planeamento anual. E eu acho que isso também toca na literacia financeira, toca como nós estamos enquanto país e enquanto empresários a liderar negócios. Qual é o nível de importância que tu dás ao planeamento anual, ou um plano de uma empresa que traça por áreas, e depois qual é o impacto que isto pode ter também na parte de otimização e eficiência fiscal? Sim. Eu acho que existem um conjunto de despesas operacionais que as empresas devem até planear para não ter surpresas no final do ano, nomeadamente na fatura de imposto. As pessoas devem entender a parte fiscal como mais uma componente desse planeamento fiscal. Por exemplo, os mapas de tesouraria das empresas, em que basicamente conseguem perceber qual é o montante de dinheiro que vão gastar e que vão receber a cada momento do tempo para ter as coisas mais ou menos balanceadas. A função impostos é muito grande. Há determinados momentos no ano, com pagamento de IVA, pagamento de pagamentos por conta, etc., que são muito duros, e é preciso ter isso muito, muito bem ciente e o negócio estruturado para isso. Isso tem que fazer parte do planeamento de tesouraria anual, juntamente com o resto das obrigações e o resto das despesas que a empresa vai ter. Pois, sem dúvida, eu concordo contigo, e aliás nós sentimos que em determinados momentos depois há aqui um aperto em algumas empresas, porque provavelmente não há esse planeamento, e depois lidam com as coisas um bocadinho com surpresa, e isso é... E vão ajustando, ir e vendo, não é? Ir e vendo, isso é... E muitas vezes portanto, para o contacto com o cliente, e, por exemplo, no vosso negócio, essa falta de visão anual, ter um orçamento, um budget definido para determinadas rúbricas, nomeadamente a vossa, faz com que muitas vezes se aplique ou que se tenha decisões que eventualmente não são as mais apropriadas para a gestão da empresa, não é? Quantas? Como é que tu podes, desculpa interromper-te, mas como é que muitas das vezes as pessoas, os empresários, estão a pensar em objetivos, se não traçar, ou seja, eles nem traçaram os objetivos, não sabem quanto é que vão despender para aquele objetivo, e depois estão na sensação que ou está a correr muito bem ou está a correr muito mal, e se calhar nem está a correr tão bem assim como eles pensam, ou nem está a correr tão mal assim, porque eles simplesmente não traçaram objetivos e não criaram um plano de investimento para determinados objetivos. E isso, nós encontramos isso em várias empresas, e não só assim pequenas empresas. Atenção, temos algumas empresas com alguma dimensão que isso acontece, e de repente, porque este mês correu menos bem, vamos cortar o próximo semestre todo, e isso é assustador. Ou seja, tu não tens realmente um caminho trilhado para saber, de vez em quando tens que fazer uns desvios, mas se eu souber para onde tenho que ir, eu consigo pelo menos ir prevendo, ir analisando passo a passo. Não sentes que muitas vezes alguns decisores não conseguem, não sei como dizer isto, mas basicamente não conseguem perceber que
o investimento nos vossos FIIs vai trazer um retorno maior. Por exemplo, isto para dizer o quê? Que nós temos, não é? Nós temos um modelo de pricing que é muitas vezes baseado no sucesso, ou seja, nós somos remunerados pelo valor que acrescentamos e, portanto, se eu acrescento X a um cliente, eu tenho uma percentagem daquilo, ou seja, não cobramos a nenhum cliente se nós não acrescentarmos valor, isso é ponto assente. E isto muitas vezes leva-me para um tipo de análise que é, eu vou acrescentar um valor ao cliente e ele muitas vezes parece que não está disponível para me pagar aquela percentagem, e eu vou-lhe dar um ativo, eu vou-lhe dar dinheiro, mas muitas vezes o mesmo decisor vai ao restaurante e deixa 10% de gorjeta sobre uma despesa. É verdade. Não é sobre um ativo. Isso muitas vezes deixa-me a pensar que o nosso tecido empresarial precisa também de um pouco de literacia financeira, para perceber que muitas vezes é bom investir em trabalho especializado que vai acrescentar muito mais valores à empresa do que propriamente o FIC tem que pagar. E acho que vocês devem naturalmente sentir sofremos muito. A mesma coisa. E há áreas dentro da WeBoost que é mais fácil explicar, ou seja, o investimento versus retorno é mais fácil porque é mais imediato. Há outras áreas, por exemplo, SEO, estás a trabalhar organicamente determinados sites ou lojas online que só daqui a X tempo é que tu tens retorno. Isso é extremamente difícil, atenção, e que às vezes muda completamente o rumo de uma empresa, percebes? E não é fácil nós conseguirmos explicar isso aos clientes. Epá, mas olha, é uma luta que temos e que faz parte do nosso risco de negócio, não é? Exatamente. Fazer essas explicações. Exatamente. Agora, em jeito de conclusão, não sei se gostarias de partilhar aí um ou outro caso que materializasse toda a nossa conversa aqui, sabes? Que consigas explicar como é que vocês entrarem e conseguiram efetivamente trazer resultados, no fundo, uma redução de IRC efetiva para o cliente em determinadas áreas que implique, no fundo, que resuma toda esta conversa. Sim, acho que posso usar um exemplo que eu tenho bastante presente e acho que isto também poderão haver algumas empresas que se vão identificar nisto, que é, por exemplo, há um conjunto de empresas grande que foi aos incentivos financeiros Portugal 2020 para construir unidades produtivas, etc. E muitas dessas empresas acharam que aquele montante a fundo perdido era o fim da coisa, ou seja, que não havia mais nada a retirar de positivo disso. Isto acontece-nos, eu diria que grande parte de clientes novos que nós temos são este tipo de clientes que fizeram esse investimento, receberam Portugal 2020, estão contentes, está feito, está tudo bem. Mas muitas vezes esqueceram-se que, além da componente do incentivo financeiro, que é dinheiro, existe também sobre os mesmos investimentos o tal benefício fiscal que falávamos há pouco, e um é cumulativo com o outro. Pois, eu vou dar um exemplo, eu pensava que não. Mas são, ou seja, isso muda muita coisa. É verdade, existe um determinado limite que faz com que aquela taxa que eu falei há pouco dos 30%, se calhar não são 30%, vão ser 25%, ou 20%, ou 17%, ou o que. A questão é que a acumulação de um com o outro não pode ultrapassar determinados limites. E muitas vezes o nosso trabalho é nessa margem entre o Portugal 2020 que alguém fez e ir até ao limite daquilo que eles chamam os auxílios máximos. E honestamente, temos muitas vezes trazido valor de poupança aos empresários bastante superiores ao montante que eles foram buscar ao Portugal 2020, até pelo simples facto de que a candidatura ao Portugal 2020 foi feita com base numa determinada projeção de investimento, mas depois, à medida que o projeto se foi desenvolvendo, eles sentiram necessidade de comprar outras coisas que não estavam dentro do projeto inicial. Claro. O que é que isso faz? Faz com que a margem de investimento, que é relevante para calcular os benefícios fiscais, seja mais alargada e, portanto, é normal e muito comum empresas que tenham feito um Portugal 2020 nos anos anteriores
nós ainda conseguirmos buscar uma parte de benefícios fiscais de montante superior ao montante que eles foram buscar no Portugal 2020. Isto, temos imensos exemplos disto, e isto é um exemplo que eu diria que é o mais comum nós vermos em empresas que acharam que estava esgotada, as benesses do Estado estavam esgotadas no incentivo financeiro. Pois, é por isso que, sem sombra de dúvida, vocês têm um papel importantíssimo nas empresas e que ajudam, lá está. E eu acho que o empresário tem que olhar desta forma, que é, não ajudam a ganhar só mais dinheiro, mas ajudam a que uma empresa seja muito mais competitiva e que depois possa ter mais capacidade para investir noutras áreas para se tornar cada vez mais competitiva e crescer cada vez mais. E eu contra mim falo que não tenho, como é óbvio, não é a minha área, não tenho o conhecimento, nós já vamos partilhando alguns assuntos, já fui partilhando contigo algumas dores, e que em conversas muito fáceis conseguimos perceber que nós podemos conseguir otimizar, sem sombra de dúvida, a nossa parte fiscal dentro de portas. Por isso, acredito que foi bastante rica lá para casa, que as pessoas possam ter tido alguma, pelo menos estimular a parte de, se calhar eu consigo fazer melhor, se calhar consigo ter melhores resultados. Já sabem que se precisarem dos vossos serviços, vocês estão aqui também para ajudar, não é? É fácil encontrar, é capitalizar e encontros. Sem dúvida. Muito obrigado. Rui, agradeço-te, eu é que te agradeço. Eu é que agradeço a disponibilidade e a oportunidade de estar aqui convosco. Foi obrigado. Um gosto. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado.